versículos 1 e 2. Amém? Toda a igreja encontrou? Amém? Diz a palavra do Senhor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, por essa noite, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, Senhor, que já é viva entre nós, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel para conosco, e por mais que as situações, Senhor, tentem nos tirar da Tua presença, por mais que o mundo tente nos desviar, nós sabemos que o melhor caminho é a Tua presença. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós, sabemos que o Senhor tem um propósito. Então, Senhor, tira o meu eu agora, Senhor, e derrama a Tua presença sobre mim. Que não seja a minha voz, Senhor, mas o Teu Espírito falando com os Teus filhos. Que não seja só a minha boca, Senhor, mas que seja a Tua, Senhor. Que nós pedimos e te agradecemos em Teu nome. Amém. Amém. A palavra do Senhor em Hebreus, ela fala, sobre o início de tudo. Quando Deus ele fala para nós sobre revelar a ação, benefício da intimidade, Esse é o nosso tema. E aí, quando a gente vem em Hebreus 1, Deus aqui ele fala que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, quando Deus fala aqui, a palavra de Deus fala antigamente, Deus fala sobre como Deus falava antes dele vir à terra. E como Deus falava? Deus falava através do Éden. A primeira vez que Deus falou foi através do Éden, a revelação dele. Depois Jesus fala também, a palavra de Deus revela sobre Moisés e os profetas. E o último que Deus se revela através da sua própria palavra, de Jesus, enviando Jesus, o sacrifício vivo para nós. E a principal revelação que nós temos é sobre Jesus. Trazendo para o nosso mundo hoje, Mas aí, Guilherme, Jesus ele veio, E aí acabou as revelações de Deus? Não, Deus deixou com você algo chamado Espírito Santo. E a partir desse Espírito Santo as revelações têm que continuar. Lembrando que aqui em Hebreus, Jesus ele dá, através da palavra o pontapé das revelações dele. Em Salmos 19, capítulo 1, fala: os céus revelam a glória de Deus. E também em Salmos fala que a natureza fala, sem forma, sem som, declaram a grandeza do nosso Deus. Então, queridos, trazendo uma introdução para nós, para essa noite, para todos nós, eu estou numa fase com a Larissa, minha noiva, ela estava aqui, e a gente está numa fase de construção, fazer obra para casar. E muitas vezes a gente consulta o Senhor para comprar alguma coisa, por exemplo, um saco de cimento, comprar uma esquadria, uma janela. E a gente quando sai, quem fez obra sabe disso, a gente sai para vários lugares. E quantas vezes a gente passa por um lugar e a gente acha o produto que a gente comprou na loja anterior mais barato na loja. E aí, várias vezes eu falava com a Larissa: tá vendo? Não oramos, tá vendo? Estamos passando por outra loja e estamos pagando mais caro. E vice-versa, quando eu comprava também, a mesma coisa, ela falava para mim: amor, tá orando pouco, não tá pedindo a Deus. Mas o que eu quero fazer você entender? Se a gente não coloca Deus nas nossas coisas básicas, como é que a gente vai ter revelação dele na nossa vida? Se a gente não coloca Deus nas revelações, que a gente chama de coisas básicas, Quando a gente vai fazer uma faculdade, o que a gente faz? A gente pede ajuda a Deus, a gente pede auxílio dele. Quando a gente vai comprar uma televisão para a nossa casa, a gente realmente pede a Deus se isso é necessário para a nossa vida. Então, como eu falei, tudo começa na criação, depois Moisés e os profetas, e finaliza, e continua para sempre em Jesus. Jesus deixou com você o Espírito Santo. Não é para você chegar e, poxa, entendi, a revelação veio no início, no Éden, depois com Moisés e os profetas, depois veio em Jesus e aí parou. Não, a revelação tem que continuar dentro de você. Ela continua através do Espírito Santo. E eu gosto muito, a principal revelação que Deus me dá através
através da própria vida dele. Está escrito lá em João 15, capítulo 15, versículo 15. Você pode abrir aí? João 15, 15. É bem conhecido. Vou abrir com vocês. João 15, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Queridos, na verdade, Deus aqui nessa palavra, Ele não coloca, Ele está falando com os discípulos nessa passagem. Deus, Ele não coloca os discípulos como objetos de afeição. Entende? Deus, quando Ele está falando com eles, é porque Ele está falando com alguém que anda debaixo da mesma visão. Quando Deus fala, eu não chamo vocês mais de servos, mas sim amigos, porque tudo quanto meu Pai tem me dito, eu tenho passado a vós. Então, a gente trata muitas vezes Jesus como objeto. Repararam no teatro que a gente teve aqui? Imagina como se Jesus fosse uma caixinha. Muitas vezes a gente trata Jesus como objeto, sendo que Jesus quer a gente como sujeito principal. Muitas vezes a gente trata Jesus, preciso de Jesus, né? Tá ficando difícil, né? As pessoas, eu preciso buscar Deus, preciso correr atrás de Deus. Mas, na verdade, isso tem que ser diário. A nossa rotina com Deus, ela deve ser diária. Então, lembrando que Deus não coloca os discípulos como objetos de afeição, mas como sujeito de vida, missão e revelação. A gente precisa parar de tratar Jesus como objeto na nossa vida. A gente precisa tratar realmente Jesus como sujeito da nossa vida. Ele é quem manda, Ele quem coordena, Ele quem nos limita, Ele que fala não e o sim. É Ele. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: pare de tratar Jesus como objeto. Essa palavra também é para mim, tá? E nós precisamos aceitar Jesus na nossa vida como sujeito e principal da nossa vida, amém? E, finalizando a introdução, assuma um compromisso com o Senhor. Tem um versículo que diz: sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus precisa de um compromisso. Deus precisa que você faça um compromisso com Ele essa noite. Deus precisa que você aperte o start. E desse start você chame Jesus para entrar dentro da sua vida, mas de verdade. Não como objeto, mas lá dentro do teu quarto. Lá quando você ajoelhar e pedir intimidade com Deus. Lá nos seus principais problemas. Eu queria falar sobre a vida de um homem chamado Daniel. Se você puder abrir comigo, está lá em Daniel 2. Vamos lá para Daniel 2, do capítulo 15 ao 22. Daniel, capítulo 2. Do 15 ao 22. Todo mundo abriu? Se abriu, diz amém. Amém. Daniel 2, capítulo 15, diz assim: respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos.
Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus tem falado muito comigo nessa passagem de Daniel. Bom, para vocês entenderem um contexto, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho e ele fica muito perturbado com esse sonho. O único problema é que ele não lembra o que ele sonhou. E nessa situação o rei começa a chamar magos, chama encantadores, chama astrólogos para resolver a situação desse sonho. Para não ficar só nas minhas palavras. Daniel 2, capítulo 2 fala: o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que me foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Queridos, o que acontece? Daniel, ele era um homem bem chegado com Deus. E quando o rei ele tem esse sonho, ele fica perturbado. Eu imagino o rei chegando e reunindo toda a equipe dele e falando: vocês precisam resolver esse problema. Eu tive um sonho e esse sonho está perturbando meu espírito. Eu não consigo dormir, eu não consigo mais pensar, eu não consigo mais trabalhar. E aí eu fico imaginando, né, toda aquela cúpula reunida. E se você ler aqui, eles perguntam 3 vezes ao rei, né? Não, eu tenho um sonho e eu preciso que ele seja revelado. E o rei e os servos do rei, né? Eles falam: tá, rei, me conta o sonho. Me conta o sonho para a gente poder revelar. Não. Eu não lembro o que eu sonhei. Eu quero que vocês revelem o sonho que eu tive e a interpretação desse sonho. E aí, quando envolve revelação de algo, quando você não está guiado por Deus, nem com Deus como seu principal fundamento, não sai. Eu imagino eles se reunindo e falando: deu ruim. A gente não consegue. Eles chegaram para o rei e falaram: rei, é impossível algo acontecer. É impossível um sonho que o senhor não lembra como aconteceu, a gente revelar. Querido, entenda. Quando pessoas dizem para homens e mulheres de Deus que coisas são impossíveis, o reino de Deus começa a vibrar. O reino de Deus começa a estremecer. Porque aqueles que servem a Deus sabem que não existe nada impossível para Ele. Quando alguém chega para você e fala assim: cara, essa doença aí que você tem, não tem jeito não. Esse seu casamento aí, separa logo porque não dá certo. Essa tua família aí, deixa de lado, cara, não dá mais não. É impossível acontecer. Só que quando as coisas são impossíveis acontecer, a gente recorre ao Deus do impossível. Quando as coisas são impossíveis para os nossos olhos verem, existe um que opera maravilhas e opera impossível em nós. Ei, Jesus. Queridos, quem está debaixo de uma revelação e do processo de intimidade com Deus, não tem dúvida. Quando alguém fala para você assim: eu preciso que, se um rei chega para você e fala: eu preciso que você revele. Mas eu não lembro do sonho que eu tive, eu preciso que você revele o sonho e interprete ele. E aí os servos lá dele, né, os magos, os feiticeiros, eles disseram: não, mas qual o sonho? E aí ele fala mais uma vez e ameaça eles. E eles mais uma vez falam: tá, mas qual é o sonho que o senhor teve? Então aí o rei fala: eu já estou perdendo meu tempo com vocês, estou vendo que vocês estão me enrolando, estou vendo que vocês estão de papo furado comigo, eu preciso de alguém que revele. Só que aí, vamos lá para Daniel 2, capítulo 12. Depois dessa história toda, Daniel 2, capítulo 12 diz assim: então o rei muito se irou e enfureceu,
e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Querido, por causa dessa situação que aconteceu com o rei cria um decreto. E esse decreto, ele tem que matar todos os sábios da cidade. E a partir desse decreto, no 13 fala, e saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. O problema do diabo é quando ele acha um homem de Deus na frente dele. O problema é que acharam Daniel. E Daniel servia perante o rei. E Daniel toma uma atitude. Vamos lá? Vamos entender as revelações que Deus tem para nós, elas exigem de nós atitudes, né? E essas atitudes podem ser aplicadas conforme Daniel aplicou. Quando Daniel soube dessa notícia, no versículo 14 fala, então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. A primeira postura de um homem de Deus, diante de um problema, é caminhar, é fazer algo, é se movimentar. Daniel não tinha revelação, Daniel não tinha nada confirmado, mas ele soube, olha, estão querendo matar, eu preciso agir. E Daniel age e vai até esse governador do rei. E fala que Daniel foi avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Então Daniel toma uma atitude, vai a caminho do prefeito, do rei, né? Algumas versões dizem que é o prefeito do rei. Gente, muitas vezes a gente espera o problema vir e a gente não se posiciona. Daniel viu a iminência do problema e correu para combater ele. Existem áreas na nossa vida que parecem que estão cercadas, mas são guardadas. Existem áreas na nossa vida que a luta já começou, mas a gente ainda não se movimentou. Daniel, na primeira impressão que ele tem, quando chega a situação para ele, olha só, o rei fez um decreto lá e vão matar todos os sábios, vão matar todo mundo. Primeira coisa que Daniel fala, eu vou até o governador. Eu preciso passar uma mensagem que existe um Deus que opera o impossível. Eu preciso passar para esse rei que existe um Deus que é maior do que qualquer mago, que é maior do que qualquer feitiçaria, que é maior do que qualquer Deus. Eu preciso passar para esse rei que existe um poder soberano, que é maior que tudo. Então, querido, nas áreas da nossa vida, a gente passa por diversas situações. Mas o que a gente vê muitas vezes, os problemas aumentando, virando uma bola de neve, e a gente não corre para resolver. A gente fica orando, esperando Deus agir, quando a gente tem que se movimentar e partir para cima do problema. Quer um exemplo? Se você tem algum irmão que está difamando, que está falando mal contra você, vá lá e ame ele, pede perdão. Se você tem algum pai que hoje está afastado e não fala com você, se movimente e peça perdão. Se movimente e ame. Nem sempre as soluções dos nossos problemas são só de joelho no chão. Primeiramente, a gente precisa andar, a gente precisa marchar, a gente precisa caminhar na nossa missão, eu creio num Deus que pode, fazer milagres na minha família, eu creio num Deus que pode sarar essa ferida, eu creio num Deus que pode transformar essa vida, então o que eu vou fazer? Vou ficar aqui parado? Não, eu vou de encontro ao problema. Muitas pessoas falam que é melhor você evitar problema, mas nesse caso aqui, é melhor você bater de frente com ele. E o que mais a palavra de Deus, ela é linda. E aí, depois que Daniel fala, ele chega para o rei, né? Eu posso falar com o rei? Porque você já fez esse decreto assim rápido? Posso palavrar com o rei? E aí o governador conta a situação do que aconteceu, o porquê aconteceu. E aí Daniel vai à presença do rei e fala assim, rei, espera só um pouquinho, que eu preciso ir ali na minha casa, confirmar com Jesus. Espera só um pouquinho, que eu preciso consultar o meu pai, que ele vai revelar aquilo que o Senhor tem. E muitas vezes
o que me impressiona nessa palavra é que está falando aqui, ó, e Daniel foi para o monte, não é isso que está escrito aqui? 2:17. Então Daniel foi para o monte, foi para a caverna, não. Então Daniel foi para onde? Para casa. E eu fiquei pensando nisso muitas vezes. Pô, o cara sabe que ele vai ser morto, sabe que estão atrás dele, e ele acaba de falar, rei, espera um pouquinho, né? A gente, como ser humano normal, espera aí, rei, ia me esconder. Mas não, ele vai para casa. Por quê? Porque a casa dele é onde ele tem intimidade com Deus. Presta atenção, querido. Se a sua casa não é um ambiente de intimidade com Deus hoje, você precisa revisá-la. Porque o primeiro lugar onde Deus tem que habitar é na tua casa. Daniel volta para casa, pois o primeiro lugar que ele precisa ser o altar é o lar dele. Vocês já viram aquele filme Quarto de Guerra? Quantos viram esse filme Quarto de Guerra? A menina, ela tem um quartinho de oração, e aí ela trabalha com venda de casas, e ela está vendendo essa casa. Não sei quantos lembram dessa cena. E aí um pastor vai comprar a casa. E aí quando ele chega nesse quartinho, ele chega assim, opa, alguém estava orando aqui. Por favor, vamos fechar essa casa. Queridos, o que eu quero fazer vocês entenderem, Daniel correu para um lugar onde ele tem intimidade, onde a presença de Deus está, fluindo de maneira natural. Eu não estou falando que a gente não deve ir à igreja, mas eu estou falando que o principal ambiente de adoração, de intimidade com Deus, é na nossa casa, no nosso joelho. Deus está falando com alguém aqui? Pode dizer amém? Então Daniel, ele vai para casa. E mesmo com risco de morte, ele sabe o Deus que ele crê. E o rei manda matar todos os sábios. Então eu queria te perguntar nessa noite, onde é o seu local de intimidade com Deus? É aqui na igreja? Só domingo, quarta-feira, terça-feira? O nosso lugar de intimidade com Deus precisa ser na nossa casa. Precisa ser dentro do nosso lar. E querida, Deus tem liberado uma palavra para a igreja. Deus quer fazer do teu lar um ambiente de adoração. Assim como a gente entra dentro da igreja, a gente não consegue ficar sem adorar a Deus. Você tem que entrar na tua casa e já sair rodando, entrando pela porta rodando, dando glória a Deus. Porque a tua casa é lugar de adoração, a tua casa é lugar de sacrifício ou não? A tua família é do Senhor. A tua casa é do Senhor. Então, meu querido, aconteceu algum problema? Corre para casa. Corre para a intimidade. E logo depois a palavra de Deus também fala que, então Daniel foi para a sua casa. Aí que vem o mistério de Deus. E fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com restos dos sábios de Babilônia. Querido, já ouviu falar sobre reforço espiritual? Às vezes, na nossa caminhada, tem coisas que são difíceis para a nossa vida. Existem algumas pessoas que, quando têm problemas, procuram até pessoas do mundo, fora da igreja, para resolver. A gente tem o melhor que pode resolver, que é Jesus. Mas existem momentos que nós precisamos de reforços espirituais na nossa vida. Cara, com quem Daniel foi se reunir? Vocês conhecem esses caras? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses caras foram os caras que simplesmente só comeram legumes, não se levaram pelos manjares do rei. Esses caras foram os caras que não adoraram a estátua, que entraram dentro da fornalha e não se queimaram. Eu entendo muitas vezes, às vezes o pastor, pastor Samuel,
aquela mania de fica com 4 pessoas, porque você tem proximidade, 3 pessoas, 5 pessoas. Às vezes, tô meio chato, né? Às vezes eu sou crente chato na igreja. Não, se liga em 4 pessoas. Pô, logo hoje que eu quero orar sozinho, tranquilo. Né? Mas existe uma unção profética nisso. Quando o pastor direciona a gente para se reunir com pessoas que a gente tem mais intimidade, é porque está debaixo da nossa mesma visão. Querido, você precisa se reunir com pessoas que falam Jesus, que andam falando Jesus, que, sabe, revelam Jesus o tempo todo. Se você só anda com pessoas que falam sobre festa, sobre curtição, sobre bebida, sobre coisas que não provêm de Deus, como é que você vai fazer o seu reforço espiritual? Na hora de você precisar consultar, na hora de você precisar guerrear, na hora de você precisar de um pedido soberano de Deus. Queridos, entendam. Vira para a pessoa que está no seu lado e fala para ela, você precisa de reforços espirituais. Eu não estou falando que você não pode fazer nada sozinho, né? Que você só precisa de alguém para fazê-lo. Mas existem vezes que nós temos que ter reforços. Pastores, líderes, pessoas que a gente considera que estão na nossa mesma visão, na nossa mesma ideia. Você já deve ter pensado em umas 4, 3 pessoas aí. Então, tem muita gente procurando conselho de pessoas que não estão coladas com Deus. Quantas vezes eu já caí fazendo isso? A gente tem um Deus que pode fazer tudo por nós. E às vezes Ele é o último da nossa lista que a gente procura. Quando o negócio está quase despencando, a gente encontra Jesus. Na verdade, não. Jesus, Ele tem que ser o primeiro. Precisamos entender que andar sempre com o Senhor nos traz como benefício as revelações através da sua palavra. Então, queridos, na verdade, o que é o benefício? Eu estava conversando com o Rafinha sobre isso. E, por exemplo, ele me deu um exemplo, né, no trabalho. O que é um benefício? Vale transporte, alimentação, né? De repente, um plano de saúde. Isso é um benefício. Você entra e automaticamente você já tem esses tipos de benefícios. Então, a revelação é um benefício. Então, para ter a revelação, nós precisamos ser íntimos dele. A sua casa precisa ser íntima dele. Quando você acordar, quando você for dormir, o ambiente da sua casa tem que ser um ambiente para o Pai. Assim como a gente prepara esse lugar, né, para que Jesus entre e faça diferença em nós. A nossa casa precisa também ser essa extensão. A nossa casa precisa ser a continuação da igreja, né? Quando a gente termina o culto e dá aquela vontade de continuar até a madrugada, o culto tem que continuar dentro da nossa casa. Sabe, a gente está desligando o botão de automático. Eu vou para a igreja, eu canto, eu louvo, eu ergo as minhas mãos. Mas quando eu chego em casa, eu desligo o botãozinho. Puf, agora eu estou em casa. Quando na verdade Jesus ele quer andar contigo no teu trabalho, Ele quer andar contigo na tua casa, Ele quer andar contigo na tua escola, Ele quer andar contigo na faculdade. Ele quer andar contigo todo o tempo. Jesus, Ele quer se revelar a nós, mas não sem a nossa intimidade. A palavra que Deus tem revelado ao meu coração para vocês é que é preciso antes buscar para depois ter a revelação. Deus fala com a gente principalmente através da sua palavra, mas também Ele pode revelar a você. Mas a revelação só é um benefício da intimidade. Então ela é consequência da sua vida com Deus. Tem uma música que Deus tem falado muito comigo sobre intimidade. E sobre intimidade e um compromisso. E eu queria que você deixasse Deus falar com você. Porque ela fala sobre uma vida entregue a Deus. Na nossa correria, no nosso dia a dia, nas nossas aflições.
Ele fala de um Deus que caminha lado a lado conosco. Ela fala assim: eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, está comigo. Eu falo com ele: Deus, na hora de dormir. E logo quando acordo eu digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado sempre, eu não abro mão. Eu não abro mão da presença no partir do pão, em cada comunhão. Graças, graças, graças por tudo. Eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa é o compromisso, a intimidade com Ele. A tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Jesus, você pode cantar isso? Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, deixa Ele falar com você. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. Logo quando acordo eu digo: eis, sou de Jesus. E mesmo atarefado, não abro mão. Eu não abro mão da presença no partir do pão, em cada comunhão. Graças te damos, graças, graças por tudo. Sou de Jesus. E cara, eu não posso te deixar. Entenda, eu não posso te. Tua sombra é intimidade com Ele, querido. Misericórdia que me sustém. Cara, vai perdoar os meus erros e ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e ensina a amar. Vai perdoar os meus erros. Deixa Deus falar com você. Clame: venha a nós teu santo reino e ensina a amar. Eu não posso te deixar. A tua sombra, misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa sei muito bem: a tua sombra, e tua misericórdia que me sustém. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia, Senhor, não tem fim.
E sabemos, Senhor, que contigo nós somos fortes, Senhor. Faz-nos entender, Senhor, que o benefício, Senhor, da revelação é a intimidade contigo. Não tem para onde correr, para onde fugir. Muitas vezes, Senhor, nós não tentamos sair dos compromissos com a igreja, tentamos fugir por um lado, mas quando Deus tem um chamado em nós, Jesus, quando Deus chama a gente, Jesus, quando Deus separa a gente, não tem para onde fugir, não dá para deixar o Senhor. O Senhor fez isso comigo uma vez. Não temos para onde fugir, Senhor. Não temos para onde correr. O Senhor tem um propósito, um chamado em cada coração, Senhor. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade da Tua palavra, Senhor. Perdoa os meus erros, as minhas falhas, Senhor. Mas o que eu tenho dito é que o Senhor tem trazido ao meu coração, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.